Olá, pessoal! Janaína aqui novamente, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. O tema que estaremos abordando hoje é como dar um feedback negativo para o candidato em um processo seletivo. Se você gostou da proposta desse tema, já deixa um joinha aí no meu vídeo. Se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque assim você garante que vai ser alertado sempre que saem conteúdos novos aqui. São nas quartas-feiras e nos domingos, pontualmente às 8 horas da noite. Deixa um comentário aí embaixo para mim. Você já passou por essa situação de ter que dar um feedback para um candidato e teve dificuldade? Foi tranquilo? Como é que foi? Vamos trocar uma ideia. E compartilhe os meus conteúdos em todas as tuas redes sociais. Vamos pro vídeo? Bom, todo mundo já passou por um processo seletivo e sabe o quão angustiante é a espera do feedback da empresa. Medo, nervosismo, incertezas são alguns dos sentimentos que permeiam esse momento. Eu sempre falo e faço questão de reforçar aqui no canal sobre a importância e necessidade, até mesmo por uma questão de humanidade, da empresa dar um retorno para os candidatos. Mesmo que seja aí, no pior dos cenários, um retorno negativo. Até porque se trata, pessoal, de algo possível de realizar. Porém, claro, precisa ser conduzido de maneira ética, transparente e empática. O que precisamos ter em mente é que um candidato nunca se inscreve em um processo seletivo porque ele simplesmente não tem o que fazer, ele não tem nada de mais interessante naquele momento para ocupar a sua cabeça. Não, ele se planeja, espera e merece o feedback. Embora seja algo possível de ser realizado, como eu já mencionei, realizar feedbacks para os candidatos nem sempre é algo tão simples assim. O RH, assim como os outros setores de uma empresa, apresenta inúmeras demandas e costuma contar com geralmente aí equipes pequenas. Além disso, temos um agravante no caso de feedbacks negativos, porque não é todo o profissional que se sente tão animado ou até mesmo tão à vontade por dar, vamos dizer assim, notícias ruins, feedbacks negativos. Porém, estamos falando sim de algo necessário e as empresas precisam olhar para isso. Tá, mas o que a empresa tem a ganhar com a realização de feedbacks para os candidatos? Vamos lá. Primeiro ponto: melhora na employer brand, ou seja, marca empregadora. Em outras palavras, isso ajuda muito na reputação da tua empresa no mercado e, consequentemente, no potencial de atração de bons funcionários. Segundo ponto, proporciona uma excelente experiência do candidato. Grande parte dos candidatos não ficam tristes ou descontentes necessariamente por receberem um não em um processo seletivo, mas sim com a ausência de respostas. Quando você dá um feedback, ainda que negativo, você com certeza está aumentando muito as chances desse candidato no futuro se candidatar a uma nova vaga na sua organização, indicar ela, falar bem dela, dos seus produtos e serviços. Olha só que legal. Terceiro ponto: investimento no seu banco de talentos. Temos aqui uma estratégia interessante do RH, que fará a empresa no futuro poupar tempo e dinheiro. Às vezes o candidato, no momento, não tem realmente o perfil para a vaga e você dá o feedback certinho, negativo para ele, mas amanhã pode abrir uma outra vaga alinhada com o perfil profissional dele. Você já tem ali a avaliação que você fez desse candidato anteriormente. Já é meio caminho andado, não é mesmo? Você entra em contato com ele novamente. Como ele foi respeitado na experiência anterior dentro da tua organização, tem uma grande chance de ele aceitar essa nova oportunidade de participar do teu processo seletivo. O que podemos concluir é que realmente dar feedback para os candidatos é algo que é necessário para os dois lados, tanto para eles como para a organização. Bom, mas vamos lá. Precisamos dar um feedback negativo, ou seja, realizamos o processo seletivo e o candidato não foi aprovado. Como fazemos isso? Primeira dica: cuidado com o tempo para a realização do feedback. Nada de levar meses para dar esse retorno. Se organize e tenha em mente que o candidato pode até estar esperando a sua resposta para outras coisas importantes na vida dele. Por exemplo, às vezes ele vai se mudar, aceitar outra proposta de uma outra empresa. Então, você não deve ficar enrolando. Dá o retorno rapidinho. Isso aqui é algo muito importante
e denota respeito. Então, você já tem a informação do candidato selecionado? Já providencie o feedback para os demais. Inclusive, quando você estiver fazendo a entrevista com os candidatos, já procure dar uma previsão de retorno para eles. E é claro, não preciso nem dizer para vocês que uma vez dado essa previsão, você precisa cumprir. Por exemplo, olha, eu vou te dar um retorno em até uma semana. Se você não der, isso aqui vai pegar muito mal para a tua empresa. Então, tome esse cuidado. Segunda dica, nada de feedback genérico. Invista em ser pessoal o máximo possível. Conforme o processo seletivo avança, você tem mais informações e dados sobre o candidato. E aí você pode e deve trabalhar com um feedback mais único e pessoal para ele. Isso aqui é bem importante. Claro, se o candidato recebeu uma negativa ainda na triagem, você pode enviar uma mensagem mais padrão para ele, alterando apenas o nome e utilizando o restante ali das informações da mensagem igual, sem problema nenhum. Claro, sempre procurando aí ser elegante, cortês, agradecendo a participação dele e se colocando à disposição em oportunidades futuras. Eu digo que no caso da triagem, vocês podem utilizar uma mensagenzinha padrão pelo fato de realmente ter um número grande de candidatos, né, na fase da triagem, na maioria dos casos. Então eu não vejo que tenha problema nenhum aqui. A partir da realização da entrevista em diante, já é indicado algo mais personalizado, ou até mesmo uma ligação. Realize considerações pessoais sobre o desempenho do candidato. Reconheça os pontos fortes dele, dê dicas para melhoria e deixe bem transparente o que motivou a negativa nesse momento. Eu friso aqui a expressão nesse momento porque o ser humano está em constante evolução. Às vezes esse candidato não deu hoje para a vaga, mas amanhã ele pode dar. Então a gente está falando dele nesse momento, nesse cenário, do profissional que ele é hoje. Terceira dica, não enrole enquanto estiver realizando o feedback negativo. Não estou falando aqui que você precisa ser grosseiro, isso aqui jamais, mas você precisa sim ser objetivo, se fazer entender. Explique com dados e fatos que recolheu ao longo do processo seletivo do candidato o porquê ele não foi aprovado. Considere que isso é uma oportunidade de crescimento para ele. Inicie se colocando à disposição para vagas futuras e agradecendo a candidatura dele ao processo seletivo. Fale sobre os seus pontos positivos, mas não muito, porque senão vai parecer assim, tá, mas se eu tenho todos esses pontos positivos, por que eu não fui aprovado? Aí a tua fala vai parecer um pouco incoerente. Em seguida, fale para ele sobre aqueles pontos que ainda precisam de melhoria, que ainda precisam ser desenvolvidos. E jamais compare ele com outros candidatos. Isso aqui é um erro grave. Quarta dica, nunca minta. Mentir para agradar, além de não ser ético, privará o candidato de crescer no que é necessário. Deixe claro os requisitos da vaga, o perfil que a empresa busca, o desempenho que ele alcançou nos testes psicológicos, nas entrevistas e jamais dê falsas expectativas a ele. Quinta dica, esteja bem com o seu emocional. É comum que essa situação seja desafiadora. O candidato às vezes até chora. Imagina se você chora junto. Trabalhe sempre o seu emocional. Jamais perca, claro, a sua humanidade, a sua empatia. Isso aqui é fundamental para um bom profissional, mas procure manter o distanciamento, acolhendo quando necessário, mas lidando bem com as suas emoções, as suas frustrações e praticando sempre o autoconhecimento. Sexta e última dica, dê ao candidato espaço para também realizar feedback. Peça que ele fale sobre a sua experiência nesse processo seletivo, o que ele aprendeu, onde ele vai procurar melhorar, o que ele achou da experiência na tua empresa. Faça isso pessoalmente, ou até mesmo envie para ele um link de pesquisa pelo Google Forms. Isso aqui faz a diferença. Muito obrigada a você que assistiu meu vídeo até aqui. Eu me sinto imensamente feliz com os feedbacks que recebo todos os dias de cada um de vocês. Muito obrigada mesmo. Se você assistiu o vídeo até aqui é porque você gostou. Então deixa o like, se inscreve no meu canal e ativa o sininho, porque assim você garante que vai ser alertado sempre que saem conteúdos como estes aqui. São nas quartas-feiras e nos domingos, às 8 horas da noite. Deixa um comentário aí embaixo para mim e compartilha os meus conteúdos em todas as tuas redes sociais. É isso, pessoal! Até o próximo vídeo!